Celeste, Ori, Dungeon Mesh, Frieren estão entre as melhores experiências que eu tive esse ano. Durante o ano, estou sempre assistindo ou jogando alguma coisa, e acabo por ter experiências muito especiais nesse tempo. Uma delas foi Celeste, um jogo que zerei no início do ano e virou um dos meus jogos favoritos, e uma das melhores experiências que eu já tive com uma história na vida, me fazendo sentir desde raiva e frustração a felicidade e êxtase. Porém, já falei muito de Celeste em meu canal, eu queria comentar um pouco sobre outras histórias tão incríveis quanto. Então, esse vídeo é para recapitular e comentar sobre as histórias que me marcaram esse ano. Esse é meu vídeo das melhores experiências que tive em 2025. Antes de começar, queria deixar claro que quase nunca consumo histórias que lançaram no ano, assim como os itens desse vídeo não serão exatamente histórias que lançaram em 2025. E é por isso que o primeiro da lista foi lançado em 2024. Que é o melhor filme que eu vi no ano, Flow. Todo ano, ao chegar perto da cerimônia do Oscar, eu gosto de ver os indicados. Para ser sincero, filmes e séries não estão entre os meus entretenimentos favoritos, se comparar com animes e jogos, e acaba sendo muito raro um filme me agradar tanto quanto outras mídias. Por isso, tenho tão poucos filmes com nota 10 no Letterboxd. Mas Flow foi o que chegou mais perto de receber uma nota 10 minha nos últimos tempos, e talvez possa ser um 10 de fato. De longe, Flow era o filme que mais me chamou a atenção dos indicados ao prêmio. Talvez parte dessa vontade que eu tinha era por ter um gato como protagonista, e eu adoro gatos. E parte, pois de longe era o filme que mais se destacava dentre todos aqueles filmes indicados. E devo dizer que mesmo com todo esse hype, seria fácil decepcionar, mas aqui não foi o caso. Sem absolutamente nenhum diálogo o filme inteiro, ele me fez imergir e chorar em alguns momentos. Mas não por ser triste, mas sim por ser belo. E ainda conseguiu levar o Oscar competindo com gigantes da animação, como Disney e DreamWorks, sendo um filme feito em software gratuito, o que torna tudo ainda mais impressionante. Eu gosto muito de animais, principalmente gatos. Eu sou daqueles que adorava assistir o Animal Planet quando criança, pois vê-los agindo naturalmente de alguma forma me fascinava. É justamente por isso que animações com animais conscientes, misturando ações naturais com ações de humanos, nunca me causou a mesma sensação. Tipo, eu não acho isso um problema. Afinal, Kung Fu Panda e Fantástico Sr. Raposo estão entre os meus filmes favoritos. Mas, sendo sincero, eu enxergava eles muito mais como personagens do que como animais. Por esse motivo que, ao ver Flow e sua abordagem de deixar os animais com seus traços reais e ainda contar uma narrativa usando isso, me deixou muito encantado e maravilhado com aquilo. Pois talvez de alguma forma tenha criado um cenário que torne o filme como um todo mais realista e natural, mesmo sendo uma animação, e de alguma forma reviveu o que eu sentia quando criança. As cenas intensas causaram tensão real, e as cenas calmas me deixaram em calmaria, além de ser divertido ver todos aqueles personagens interagindo. Talvez o que contribua com isso é que temos mais empatia por animais, então cenas que os põem em risco, medo, sofrimento ou tristeza nos abala mais fácil. E terem escolhido manter os traços e comportamentos originais foi um acerto nisso. A animação e produção dele é muito aconchegante. A forma como cada animal no filme é perfeitamente representada, quase fazendo a gente acreditar que são animais interagindo entre si de verdade. Ao contrário da Pixar, o filme prioriza a beleza e a contemplação mais do que a narrativa em uma história convencional, mantendo os animais fiéis à sua natureza sem humanizá-los. Ver cada animal sendo fiel às suas origens, nos mínimos detalhes, é fascinante e me fisgou muito. Havia momentos que eu me emocionava simplesmente pela beleza do filme. E sim, há momentos mais emocionais, e eles são bons, mas até eles carregam uma beleza oculta que torna o filme inteiro uma obra de arte pra mim. Flow foi um dos primeiros filmes que eu assisti e continua sendo o melhor do ano até agora. E se a lista começou com um filme do ano passado, o próximo vai ser um pouquinho mais recente. Mas esse não serei eu que irei apresentar. Queiram conhecer o convidado de hoje. Oi, eu sou o Félix, do canal Depósito de Lixo Aleatório. No caso, eu sou o aleatório da relação. E o Cleiton me chamou para uma participação para falar sobre as coisas que eu mais gostei de consumir neste ano de 2025. Particularmente falando, eu não sou o tipo de pessoa que consome muitas coisas. Eu não gosto muito de site de listas, nem bibliotecas de mídias e whitelists gigantescas. Eu gosto de, mesmo não consumindo muitas mídias durante o ano, as poucas que eu consumo e dou uma chance, eu decido mergulhar de cabeça em tudo que ela tem a me oferecer. Então eu passo muito tempo preso no único tópico e me sinto bem com isso. Acaba que mesmo sendo poucas, elas se tornam mais marcantes do que deveriam, talvez. Acho que esse é um ponto de partida interessante sobre mim para entender a minha primeira escolha. Por mais que esse vídeo seja em tópicos de filmes, animes e jogos, as formas diferentes de se retratar e interpretar acabam sendo, na verdade, elementos que complementam a minha primeira grande coisa que eu mais gostei de 2025.
e ela é Superman. Eu nunca fui um grande fã hardcore de heróis saindo do campo nostálgico dos desenhos que assistia quando criança, ou uma febre tão popular como foi a Marvel em 2019. Então eu nunca me interessei em me aprofundar nesse ambiente diferente. O máximo que eu já mergulhei foi Homem-Aranha, chegando até mesmo ir atrás de algumas historinhas. Grande salve para Spider-Man Blue. A real é que a maioria das pessoas da minha idade que em certo ponto gostam de heróis nunca tiveram motivos o suficiente para gostar do Superman. E as que gostavam estranhamente eram minorias. Heróis são para ser esse símbolo de que vai ficar tudo bem, ao mesmo tempo de que seu outro lado precisam demonstrar uma imersão humana, de que você se sente representado. Homem-Aranha funciona para todo mundo porque ele literal traz esse lado de defeitos sobre Peter Parker, que geralmente é representado como o jovem que você vê crescendo, enquanto Clark Kent não, sendo justamente sua humanidade que funciona mais como um simbolismo. Ele é um personagem que, quando retratado como no desenho da Liga da Justiça, já é o Superman adulto, formado sobre seu indivíduo, que quando falha se torna estranho ver um adulto errar. O maior problema em torno do seu personagem para mim foi que por muito tempo eu o vi como perfeito, que no fim eu sabia que ele ia ganhar, logo ele era chato e entediante. O que explica bastante por que as pessoas ficaram tão fascinadas com o grande boom das suas versões malignas. Nos últimos 10 anos tivemos Omni-Man, Homelander e Injustice quase simultaneamente, e um dos motivos do porquê sua imagem má funciona bem é justamente porque elas já trazem o arquétipo do Superman que todos nós conhecemos e distorce ela. Logo, o sentimento de ameaça é constante, pois todo mundo tem ciência do que eles podem fazer e o quão poderosos são. Eu imagino o quão triste deve ter sido vivenciar essa década sendo um fã do Superman. O filme mais fresco da memória das pessoas era Man of Steel, e até mesmo que era para ser uma representação boa, acaba falhando nisso. Digamos que é um filme que retrata mais o Super que o Man, que tudo se volta para mostrá-lo quase como um deus. E tudo estaria perdido se ele não tivesse chegado. Superman 2025 é um filme que não só reviveu um gênero como um todo, mas o simbolismo do que representa ser um herói. Tudo nesse filme é feito com um carinho gigantesco que transpassa a maior dádiva que um herói como Superman conquistou desde a sua origem lá em 1938, e que nessa última década vimos sendo usada contra nós, um alien que aprendeu a ter humanidade, e que todas as críticas que eu tinha aqui são usadas para fazer o meu olho brilhar. O contexto é de uma guerra tanto literal quanto política que o Superman interfere e é julgado por isso. Parece que o filme inteiro, principalmente partindo do Lex Luthor, que tem a cena mais surpreendente do filme, que destoa e parece que isso nunca iria acontecer, tudo é feito para questionar a moralidade do Superman, de fazer ele tomar um partido e escolhas binárias de um ou outro, e a resposta do Clark permanece a mesma. Ele nem liga pra política e esse tipo de coisa, ele só quer salvar pessoas. Inclusive, eu vi muita gente comentando sobre isso, sobre como é um filme de herói que depois de muito tempo mostrou um herói salvando pessoas. Desde a primeira cena fica claro quem é Superman, essa imagem de resiliência, que não importa o quanto ele apanhe, ele vai voltar a se levantar mais forte. A humanidade do Clark vem muito da sua base, do seu relacionamento, dos seus amigos, dos seus pais de verdade. Tudo nesse filme é muito bonito e principalmente colorido, que facilmente pode ser a experiência mais infantil no bom sentido que você terá neste ano. Ele fala sobre o que simboliza ser um herói. Ele é apaixonante porque ele, de forma ingênua, fala sobre ter esperança na humanidade, de apesar de tudo, ter fé nas pessoas e principalmente de que você é o único responsável por suas escolhas e não culpe o destino por isso. E uma das coisas que me manteve ativo foi ver as consequências desse filme, de ver manos no Twitter falando as coisas mais fofas possíveis com a foto do Superman. E apesar do filme ser um grande ponto de partida para eu finalmente dar uma chance para esse Superman, eu devo dizer que o divisor de águas que me fazem amar Superman atualmente é, na verdade, uma série de 24 anos atrás. E eu tô falando de Smallville. Eu sempre vou amar o arquétipo e a estrutura de um herói jovem, de ver as confusões cotidianas de alguém que precisa decidir entre a escola ou salvar o dia. Eu comecei a assistir Smallville justamente porque eu queria ver mais o Superman. E ver Clark Kent crescendo foi a experiência perfeita pra me apaixonar definitivamente. De forma alguma eu vou colocar minha mão no fogo por essa série ou indicar achando que alguém vai gostar, pois ela é muito um produto da sua época. Ou seja, brega. Metade dos episódios da primeira temporada são exatamente iguais. As cenas de luta são cômicas, ou é só um empurrão, ou é só dois caras se segurando. O CGI é questionável. O figurino é uma das coisas mais hilárias possíveis, de serem só roupas normais com as cores dos personagens. Dito isso, é uma série de 10 anos de construção. Tem seus defeitos de estrutura repetida, de produção, mas é satisfatório. Acima de qualquer arco do Darkseid, a beleza de Smallville vem justamente do ambiente jovem e confuso da adolescência do Clark, não absorvendo de forma positiva, mas sem querer ser só um humano. Clark discute com todo mundo pelo menos uma vez, ele erra, muito, ele foge, ele se frustra, enfim, finalmente Clark foi humano, e é bom vê-lo assim, crescendo e aprendendo com os erros, até o final que ele salva o dia. Superman e suas formas de vê-lo foi uma das experiências mais legais que eu tive em 2025, tanto o próprio filme de 2025, tanto quanto Smallville, tanto até mesmo quanto Man of Steel, que apesar de ser ruim, me fez dar mais valor ao personagem puro, que eu nunca tinha me tocado com legal e simples, pode ser apenas retratar o lado bom das pessoas.
Bom, fala pessoal, Matheus na Trek, eu sou o criador e um dos donos do depósito de lixo aleatório, e o Cleiton me chamou hoje para falar sobre as categorias a seguir que o mundo do entretenimento me proporcionou esse ano. Eu confesso que foi bem difícil escolher, já que dá pra ver pelo My Anime List o tanto de coisa que eu assisti, né? Spoiler, não foram muitas. O que pode piorar considerando o filtro de melhores, já que as opções limitadas ficam ainda mais estreitas, né? Se fosse piores eu conseguiria listar facilmente um top 50. Mas vamos lá, faca na caveira, missão dada, missão cumprida. Sem sombras de dúvida, o meu melhor filme que eu assisti em 2025 foi Persona 3, O Inverno do Renascimento. Persona 3 Reloaded é o único jogo que me fez jogar mais de 500 horas, platinar e explorar cada mínimo detalhe e, claro, fazer um vídeo de 2 horas, quase 3, no meu canal. E os filmes em geral oferecem uma perspectiva diferente, já que não tem a influência das escolhas do jogador, sobrando somente o que é o cânone dos personagens, o que acaba dando uma liberdade para adaptar essa história. E apesar de poder citar o conjunto inteiro de filmes como um todo, O Inverno do Renascimento tende a ser o ápice, até porque é a adaptação do clímax da história. Toda a preparação foi para esse momento. Como eu já comentei no meu canal, o tema de Persona 3 é a morte, então tudo ao redor é mórbido, triste e desesperançoso, assim como os 3 primeiros filmes. Porém, nem tudo precisa ser necessariamente dessa forma. O 4º filme da franquia mostra exatamente o oposto. É quase uma revolta, uma rejeição ao núcleo principal da obra. Aqui temos os personagens buscando um motivo ou uma razão para viver. Claro, acima disso, Makoto Yuki encontrando a resposta para a maior dúvida do que a vida. Logo, o personagem que tinha o maior desapego a ela. O maior desenvolvimento foi entregue justamente a ele nesse filme, indo além de uma conclusão digna, é mais como um presente de despedida, feito com muito carinho a todos que apreciam o jogo como eu. Em meados de abril de 2025, eu comecei a jogar um jogo bem famoso, e que me custou 3 meses inteiros só com ele, me prendendo por exatas 100 horas de gameplay. Eu estou falando de Persona 4 Golden. E digo que não teria jogado tudo isso se não tivesse amado cada minuto desse jogo. Para começar, por que o Persona 4 dentre os 3 que tinha? Persona era uma franquia que eu queria ingressar desde que conheci, mas ao mesmo tempo eu tenho uma mania de tentar sempre começar das versões mais antigas de uma franquia sempre que possível. E como o 2 e 1 eram quase injogáveis, e senti que não valia a pena ir para as versões originais do 3 devido ao remake, então o 4 surgiu como uma melhor versão para mim. E devo dizer que não me arrependo nem um pouco. Em Persona 4, a história gira em torno de um mistério, na real, uma série de mistérios. É quase como um jogo de investigação. Eu não joguei os outros Personas, mas jogando só o 4, estou inclinado a concordar com algumas pessoas que dizem que ele tem a melhor história dos 3. Desde o início ele constrói a história, amarrando elementos, costurando a narrativa e o melhor de tudo, isso é um jogo, então o jogador faz parte de tudo isso. Toda a investigação que é feita, eu me sentia parte dela, sabe? É difícil algo que eu assisto verdadeiramente me surpreender, e Persona conseguiu isso. Em mais de um momento eu me sentia tão imerso na investigação quanto os personagens, e também tão enganado quanto eles. E isso revela algo muito importante desse jogo pra mim, que é a capacidade dele de colocar o jogador para vivenciar a história, e usar a interação que a mídia fornece para nos introduzir na pele dos personagens. Uma das principais características dos 3 jogos de Persona são os social links. Ter momentos a sós com cada personagem, ver suas histórias de desenvolvimento, aumentando o vínculo social com o protagonista e também com o jogador, que ainda afeta a gameplay, é o que conquista a maior parte da fanbase. Só que para isso é preciso ter bons personagens, com boas histórias, pois se o jogador não consegue se sentir conectado, isso vira só uma mecânica, e perde a principal qualidade dela, fazer o jogador se importar com os personagens e, assim como os protagonistas, criar um vínculo especial com eles. Em Persona 4, isso é feito de uma forma muito especial para mim. Eu consegui me conectar muito com todos os social links que realizei. Foi muito fácil para mim me pôr dentro do jogo e me conectar com eles, o que foi fundamental para o que o jogo me fez sentir na reta final, pois, como eu disse, ele faz o jogador entrar dentro da história. Então, aquele final bateu forte em mim. Como mencionei no início, eu levei 100 horas para zerar, o jogo com mais horas que eu já zerei, e mesmo assim eu não queria que acabasse, o que não aconteceu com nenhum outro jogo. E passando 3 meses inteiros jogando sem querer que acabasse, não seria possível se eu não amasse o jogo. E também virado o meu jogo favorito deste ano. Há um motivo que me faz acreditar que eu gostei até mais do que a maioria da fandom, pois o que é mais criticado entre todos os fãs de Persona são as dungeons e o combate de turno. E eu simplesmente amei, me diverti tanto neles quanto no resto da campanha. Há um número bem seleto de histórias que conseguem me tocar, me fazer pensar nela por dias, me fazer sentir emoções intensas. Porém, é mais difícil ainda me fazer chorar. E Persona conseguiu.
Me tirou lágrimas e prantos em vários momentos, e ainda conseguiu isso depois de eu finalizar o jogo, ficando em um lugar especial para mim, virando o meu jogo favorito de 2025. Com certeza no meu bingo de 2025 eu não imaginava finalmente parar de postergar o que viria a ser minha primeira experiência com uma visual novel, enfim, tomar uma atitude. Mas aconteceu. Muito da minha preguiça se dava por partir de experiências que, apesar de simples na prática, são densas em leitura e em tempo gasto. Afinal, o que eu tenho de referência maior é Fate Stay Night e o Mineko, e todos eles levam mais que 60, 80 horas. Com tantas bifurcações de rotas que me fazem pensar que eu preciso me preparar para entrar nisso. Ou na verdade, porque eu simplesmente só não paro de ser preguiçoso, pesquiso algo rápido para começar. Foi então que eu cheguei aqui. Saya no Yuta é uma visual novel de, mesclando todas as rotas e finais, 6 horas de jogo. E mesmo demorando menos de um dia, pra mim sempre vai ficar marcado como uma das experiências mais agridoces e confusas que eu já tive na vida. E sinceramente, se você procura uma VN pra começar a se inteirar nesse mundo, eu fortemente recomendo, deixando claro que é uma história mais 18 com gore, cenas de sexo com consentimento ou sem, então experiencie apenas se você tiver ciência disso, porque é algo problemático e que pode tirar um pouco da sua paz. Dito isso, o início de Saya no Yuta é a introdução perfeita para os sentimentos extremos que você terá em torno dessa história, e que, como alguém que nunca tinha tocado numa visual novel, foi simplesmente um choque. Ela começa cruamente mostrando o protagonista, Fuminori Sakisaka, e a revolta que ele sente com o seu mundo deturpado de tripas, vivendo com monstros Lovecraftianos grotescos, onde ele explica que é assim que ele vê o mundo depois de ganhar essa condição após um acidente que matou seus pais. Tudo ali é feito propositalmente para te dar nojo, não apenas os monstros, mas os cenários como a rua dominada por um céu de sangue, tripas e órgãos para todo lado. Quando ele descreve que tudo tem um cheiro podre e um gosto ruim, rapidamente você entende o quão terrível é seu mundo, e você vai muito sobre essa visão de revolta e raiva. Ele mesmo se vê como um intruso ali, e por isso não é à toa que na cena inicial ele faz o possível para deixar a conversa desses monstros que estranhamente o veem como igual, até que logo há um plot e é revelado quem são esses monstros, e só são pessoas normais, amigos dele, que estão preocupados. Diante a todo esse inferno, a única coisa que mantém Fuminori são é Saya, uma garotinha que ele conheceu no hospital e que estranhamente é a única coisa humana que ele vê. Eles decidem morar juntos, pois Fuminori também quer encontrar a verdade sobre Saya, já que ela a ajudou, onde seu pai, depois de anos desaparecido, está. O que, apesar das problemáticas, é uma relação de amor bonita, e é importante que você aprecie esse escapismo, pois com o tempo essa relação também vai se tornando grotesca. Uma das coisas que eu mais gostei foi a ambientação tão 880. Ou você está vivenciando um inferno sob o olhar do Fuminori, ou você está na calma e até melancolia visão de seus amigos Koji, Omi e Yo, que mostram a exata cena inicial, mas da perspectiva deles, onde faz parecer que Fuminori só foi um babaca que saiu da conversa e não se vê mais como amigos dele. Saya no Yuta acaba por se tornar uma história de perspectivas um tanto cruel. Um dos melhores exemplos possíveis dessa construção é a primeira cena do consultório, onde você não está na mente nem do protagonista nem da doutora, porém sabe como ambos se veem, e sabem por que Fuminori a trata desse jeito tão seco. Ou até mesmo a cena do vizinho que o vem questionar das suas péssimas condições de moradia, onde ele, sobre a visão do monstro, é xingado e rejeitado pelo protagonista, mas que após isso mostra aquele monstro de uma visão humana linda com sua esposa e filha jantando. Eu mencionei que é uma história agridoce por esse fato. Vendo as cenas da perspectiva do Fuminori, você primeiro desumaniza, mas em seguida a cena tem um plot e mostra uma visão normal das coisas que humanizam elas de novo. Não vou falar quem, mas em dado momento um outro personagem ganha essa condição do Fuminori, sendo também o precursor sobre o rumo que a história vai tomar, de que pelo fato dele desumanizar e não ver mais pessoas como elas são verdadeiramente, a pior das crueldades podem ser justificadas, o que mostra o quão ruim pessoas podem ser com aqueles que não são seus iguais. É muito confuso tirar uma conclusão sobre o que pensar a respeito desse mundo, pelo menos até a primeira grande decisão da história, onde pode te entregar o final mais merda de todos, que não responde nada e te dá um gostinho de quero mais, ou continuar. E continuar significa se entregar à loucura de que novamente os fins justificam os meios, onde apesar de ações terríveis e cenários bizarros, isso ainda é uma história de amor. Enfim, eu sei que qualquer coisa que eu falar sobre a Saya seria um spoiler e eu não quero isso. Saya no Yuta é considerado uma das melhores VNs de todas e não é à toa. Se você gosta de se sentir incomodado, tá aí a grande recomendação. Em apenas 6 horas você consegue finalizar legal e de quebra vivenciar uma história densa, de horror cósmico, de mistério, de drama e principalmente uma terrível história de amor que mostra o pior lado das pessoas. E de verdade, eu não esperava que JPEGs e textos pudessem ser tão assustadores. Em questão de jogo, o meu GOAT não poderia ser outro senão Danganronpa 2 Goodbye Despair. Aliás, a franquia de Danganronpa inteira. Mas vamos dar foco ao que eu considero o auge dela. Esse jogo mudou por completo o meu conceito de favorito. Eu nunca experimentei algo do tipo antes.
A disputa de esperança e desespero sempre foi o tema máximo de Danganronpa. Porém, o segundo jogo eleva isso para outro patamar. Principalmente porque temos o melhor antagonista que essa obra poderia pedir. Nagito Komaeda é um absurdo, chegando ao ponto de ser o melhor personagem não só do jogo, como de Danganronpa inteiro. Assim como o meu Mastermind favorito, que também tá nesse jogo. Não, eu não tô falando da Alter Ego Junko. Eu odeio quando falam que ela é o Mastermind do segundo jogo, e sim de Izuru Kamakura. Um personagem tão fora da curva que não precisa nem falar pra ser bom. Olha que absurdo que eu tô falando aqui. E claro que eu não poderia deixar de falar sobre os casos. Como um jogo de investigação de assassinatos, o 2 consegue entregar os melhores julgamentos da franquia inteira, com exceção do quarto caso. Mas dá pra ver pela loucura que é aquele quinto caso. Aquilo não existe, meu Deus. Tentar definir qual foi o meu melhor anime de 2025 foi um desafio, pois por mais incríveis que fossem alguns deles, nenhum se destacava tão unicamente para eu ter certeza que aquele era o melhor. Principalmente em um ano onde vi animes como a segunda parte de Vinland Saga, que se mostrou tudo que eu sempre ouvi falar dela, que mesmo tendo alguns pontos que me irritaram, só o desenvolvimento do Thorfinn já valeria o voto. Ou Frieren, que no ano que lançou já foi considerado o melhor anime. E também, ao assistir, percebo que é tudo isso que dizem ser. Um anime tão belo e único que me encantou durante toda a série, praticamente salvando um gênero de anime tão mal aproveitado quanto o de fantasia. E tendo candidatos tão fortes, é até estranho pra mim dizer que meu anime favorito do ano é algo tão nichado quanto a segunda temporada de Monogatari. Se você não conhece Monogatari, pode estranhar o porquê isso ser meu anime favorito, pois é muito fácil julgar ele de forma errada, até por suas tags, tratando-o como um romance bobo. Tá aí meu mano Félix que não me deixa mentir. E ao assistir, acabar quebrando a cara com o quão diferente ele é, o que faz tantas pessoas ou amarem ou odiarem Monogatari pelos exatos mesmos motivos. Pois a direção extremamente excêntrica e seus diálogos longos, para alguns são um defeito enorme, enquanto para outros é o ponto alto do anime. Monogatari é um character driver, ou seja, foco nos personagens, onde tudo que mais importa em toda a saga é os personagens, suas histórias e desenvolvimentos, e todo o resto é apenas usado como forma de desenvolver cada personagem e suas tramas em seus arcos. Toda a saga é dividida em mini arcos, e a Second Season, apesar do nome, não é a segunda temporada do anime, mas é considerada a melhor, e assistindo eu consegui entender o porquê. Dentre todas as que assisti, é a que sintetiza o que tem de melhor em tudo de Monogatari, e onde a história começa a ficar realmente mais densa e aprofundada. Onde tem os principais eventos motores da história, ou o prelúdio de muitos outros. Pois é aqui também que a ordem cronológica começa a se embaralhar. Uma coisa característica de Monogatari é a ordem que assistimos não está cronologicamente certa. E isso é proposital. E até é recomendado pelo autor que seja assim, pois isso é fundamental para a narrativa e pela forma como percebemos cada arco com as informações que temos. E na Second Season isso fica ainda mais evidente, com cada um desses mini arcos não estando em ordem. Então, ocorrem momentos de, em um arco, tal personagem estar sumido, e em arcos futuros vemos o que de fato ocorreu com esse personagem, e ligamos as peças. Mas, na real, talvez o que me fez gostar tanto de Monogatari é eu simpatizar com todos os personagens. Em uma história character driver como essa, onde os personagens são tudo, é o que pode transformar a experiência. E eu amo muito esse elenco. E sinto que há poucos animes que me divirto tanto e me interesso tanto quanto os personagens de Monogatari. Ele se torna meu voto por mera soma de pontos, e por ter sido o anime que mais me fez ficar abismado com o que estava assistindo. Vindo de alguém que tá bem afastado de animes, eu acredito que esse ano tenha sido um pouco fraco de obras chegando ao mainstream. Talvez o shonenzinho da temporada mais famoso tenha sido Gachakuta, que tem uma premissa até interessante e tá sendo bem falada, mas que pra mim falta um empurrão pra começar. Como ressalva, eu queria citar Paint e Stoughton, principalmente a segunda temporada, que depois de 15 anos só meio que foi anunciado e lançado do nada. É um anime de comédia que conta a história de duas anjos chamadas Paint e Stoughton, uma tarada e uma viciada em açúcar que foram expulsas do céu e agora sendo cuidadas por um padre. Passam o dia vivendo situações estranhas, caçando fantasmas, usando roupas como arma. E apesar de ser um anime, é uma obra com uma pegada mais episódica e ocidental, que a comédia parte da vulgaridade com palavrões e piadas sexuais, mas de uma forma que não te causa vergonha alheia ou pareça uma série do Adult Swim, mas sim por consequentemente te fazer soltar os mais sinceros, ok, o que tá acontecendo? Partindo do absurdismo. De longe, meu episódio favorito, pra se ter uma ideia, é aquele que no início reclama que a Paint fala muito palavrão e ela acaba sendo castigada por Deus por isso, assim toda vez que ela fala
fala algo ruim, ela tem a língua cortada, onde ela arranja um jeito de se livrar disso cantando, e aí o episódio vira um musical dela com todos os personagens da cidade cantando uma música sobre palavrões. Se você assistiu Kill la Kill, você vai se apaixonar por isso, principalmente se os primeiros episódios te pegar, você vai devorar isso, considerando que são 2 episódios por episódio, então é algo muito rápido e leve de se ver, que até tem uma historinha inclusa, e episódios que, acredite se quiser, saem um pouco do besterol e tem uma moral por trás, como o quão complicada é a relação de amor e ódio entre irmãos. Tem personagens novos no elenco que complementam muito bem. Painting Stoke teria sido meu anime favorito de 2025 se eu não tivesse conhecido Kaiji. Kaiji conta a história de um cara de 27 anos, ferrado socialmente, viciado em jogos, que por conta da dívida de outra pessoa, a Yakuza vem cobrá-lo com juros astronômicos para pagar, mas que oferecem também a possibilidade de ter essa dívida perdoada se ele vencer em uma noite de jogos contra outros caras que devem, como ele. Existem muitos porquês Kaiji ter sido tão impactante pra mim. A primeira temporada em específico é algo insano. São jogos que, apesar de simples como pedra, papel e tesoura, ou um jogo de baralho de apenas 3 cartas, mas que o anime consegue fazer mastermind e estratégias com algo tão simples e um nível de tensão gigante. Por exemplo, esse mesmo baralho de 3 cartas ser significativamente simples e fácil, porém, se ele perder, a audição dele tá sendo sacrificada, colocando esperança com a mesma facilidade que tira ela. A escolha artística também é muito impactante. O traço do Fukumoto é difícil de se acostumar no começo, com essa anatomia de queixo que não faz o menor sentido. E que por serem jogos simples, o cenário não muda, mas é colocado metáforas que partem do subconsciente dos personagens e que fazem tudo parecer pior do que realmente é. Por exemplo, numa parte que o Kaiji está ganhando e aí acontece uma reviravolta, e pra exemplificar é mostrado ele perto de um farol, mas zumbis começam a cercá-lo e empurrar pra baixo, ou também retratar, sei lá, uma máquina de patinco como um literal demônio devorador de almas. Além de, claro, a icônica onomatopeia Zawa pra demonstrar desconforto. Mas o principal motivo que me faz gostar de Kaiji é que essa não é uma gloriosa obra de ascensão pessoal. Pelo contrário, você vai se apegar aos personagens porque, como toda boa obra de jogos, retratam o subestimado. A minoria sendo pessoas que caíram numa dívida e que bilionários que os fazem jogar são os caras maus. Então, sim, existe um senso de ascensão para superar os desafios, pois todo jogo aqui tem uma trapaça a ser batida. Existe uma crítica à balança da sociedade em que os ricos podem tudo, pois têm dinheiro. Mas o depois que esse desafio é superado é o que intriga. O início da continuação do mangá pós-anime deixa claro uma coisa: Kaiji pode ser incrível como apostador, amigo ou até sendo um gênio, mas é só isso. Kaiji nada mais é que a história de um fracassado, alguém sem perspectiva, e que pior que aquele que os aprisionam, podem ser aqueles que se mantêm por ganância. E acredite, eles pagam por essa ganância. A reviravolta é perceber que Kaiji talvez não seja uma história de superação como os jogos fazem parecer ser. Ele está preso numa pirâmide. Kaiji, na verdade, pode ser uma história sobre queda. Depois de longos 6 meses afastados da cultura geek, recentemente eu resolvi dar uma chance pra Gachakuta. E esse anime me lembrou do porquê eu gostava de assistir esse tipo de mídia. E sim, eu caí no bait da Shiwa mesmo tendo 20 anos de curso nas costas. Porém, eu simplesmente adorei o contraste do Urudo como alguém traumatizado reagindo a coisas banais da superfície. O que melhora considerando que ele é realocado para um grupo que só tem imbecis. Os Anka, Enji, Ryo e os demais. Ao mesmo tempo que ele ainda carrega muita coisa dentro de si, que aos poucos vai vindo à tona quando ele se vê de frente para alguns problemas. Então sempre temos um conflito entre a pessoa que ele quer se tornar, ou pelo menos tenta ser, e a sua verdadeira natureza, ou a sombra das suas ações. Uma raiva tão grande que pode destruir o mundo inteiro, se ficar descontrolado no caso. A mudança que está havendo dentro do gênero shonen, recentemente nomeada de Dark Shonen, abriu certas oportunidades para vermos novas obras bem interessantes, como Jujutsu Kaisen, por exemplo. Mas, pessoalmente, eu acredito que Gachakuta tem tudo para ser o grande carro-chefe, porque em todos os termos deste subgênero ele faz bem. As lutas, o world build e muito mais. Todo esse conjunto me impressionou muito. Então eu tô muito hypado pro final do anime e eu tenho certeza que quando terminar, eu vou pro mangá. Esse foi o vídeo especial de Ano Novo que fizemos para nos abrir um pouco mais com vocês. E quero agradecer ao Matheus e ao Félix por terem aceitado participar desse vídeo. E se você que está assistindo gostou, dá uma passada nesse vídeo aí na tela, onde desabafo sobre o porquê animes de fantasia e magia são ruins. Como sempre, minhas listas estão na descrição do vídeo. Se você usa Mal, Backlogged ou outros sites de listas, pode me seguir para acompanhar o que eu assisto. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.